Bom, a gente vai hoje conversar sobre uma coisa que está cada vez mais frequente na população, que é o envelhecimento. O avanço da medicina, né, proporciona uma qualidade de vida melhor para as pessoas, então a população está envelhecendo muito, né? Então, dentro dessas possibilidades, uma das preocupações é o envelhecimento cerebral e a perda da memória. Então, nesse quadro de hoje, de Mente Sã, Corpo São, a gente vai poder ter a oportunidade, no mês em que se discute o Alzheimer, de conversar com a minha colega, amiga, geriatra, a doutora Liz, que vai poder falar um pouquinho sobre como funciona o envelhecimento cerebral, né? E como que a gente lida com o Alzheimer, que no mês de fevereiro é o mês para discutir o Alzheimer, mas também sobre envelhecimento cerebral e outros tipos de demência, né? Então, como que a gente pode lidar com isso? Obrigada, viu, Liz? Obrigada, Laura. Adorei o convite. Super importante falar desse tema. Agora, fevereiro, que Sim. A gente foca, né, nas doenças crônicas e o Alzheimer está crescendo muito, Sim. assim como as outras demências, exatamente por causa do envelhecimento, né? Sim. E a gente sabe que a idade é o principal fator de risco para as demências. E a gente precisa se preparar para o nosso envelhecimento e saber algumas coisas que a gente pode fazer para evitar. Claro. Até mesmo também o que fazer quando se deparar diante disso, né? Com alguém da família, alguém que a gente conheça, né? Sim. E queria que você comentasse um pouco como é a questão do envelhecimento cerebral normal, né? Assim, das pessoas que vão ter um envelhecimento senil e daí vão ter, obviamente, uma perda, né, dessa memória com o tempo, e como que acontece de uma maneira diferente o envelhecimento patológico, né, que daí vem essas demências diversas, né? Sim. Acho que talvez com maior conhecimento das pessoas é o Alzheimer, mas tem diversas, e eu acho importante principalmente falar da demência vascular, porque as doenças cardiovasculares e das cerebrovasculares são doenças muito mais frequentes na população, talvez o maior acometimento da população, né? Sim. Então, muita gente fala de Alzheimer, tô com Alzheimer, mas muitas pessoas têm outros tipos de envelhecimento cerebral diferentes, né? Desconhecem, né? Que existam, né? E que tem formas de prevenção, né? Sim, com certeza. Então, falando um pouco sobre o envelhecimento cerebral normal, a gente precisa esclarecer que não é normal perder a memória com o envelhecimento. O que acontece é uma redução da velocidade de processamento das informações. Então, aquilo que você conseguia aprender, organizar na sua mente e executar uma ação a partir daquilo, com 30 anos ou com 20 anos, você demora um pouco mais para conseguir fazer isso com o envelhecimento. E isso vai ser mais demorado com 60, mais demorado com 80 e mais demorado com 90. Porém, o processo de aprender a informação, elaborar a informação e lidar com ela, tomar uma decisão, no envelhecimento normal, ele está mantido. Então, a pessoa tem a mesma capacidade de realizar. A memória, ela também está mantida no envelhecimento normal. Só que às vezes a gente tem um pouco mais de lentidão para acessar aquela informação. Mas você tem a capacidade, inclusive, para as informações que você acabou de receber, de acessá-las, né? A capacidade de decisão também, ela permanece durante todo o envelhecimento sadio. Então não é porque a pessoa ficou mais velha que agora ela precisa que outras pessoas tomem a decisão por ela. Então, no envelhecimento normal, a capacidade de tomada de decisão está mantida. Então o que a gente tem basicamente? O cérebro, ele vai, como é característico do envelhecimento, ele vai reduzindo um pouco o seu tamanho. E ele tem uma redução daquelas entrâncias que são naturais do cérebro. Só que as funções lá dentro ficam todas preservadas. E o que acontece no envelhecimento que não é um envelhecimento sadio do cérebro? Que aí vem as demências. A gente tem ou
toda a região do cérebro ou partes específicas do cérebro que passam a não funcionar conforme deveriam. E isso pode se dever a vários motivos. Os principais que a gente tem são ou porque aconteceram pequenas falhas de circulação de sangue naquela região e aquela região não funciona porque não tem mais aquele funcionamento por conta da falta de sangue circulando, ou porque algumas substâncias que não deveriam estar presentes vão se depositando ali, ficando ali, e aquelas células acabam morrendo. Certo. Então, sempre que a gente fala de demência, a gente fala de uma falta do funcionamento de uma região cerebral que, por algum motivo, ela deixou de funcionar. Ah, certo, certo. E daí, quando você fala de falta de circulação, por exemplo, no cérebro, a gente fala, por exemplo, dos infartos cerebrais, né? Sim. Que é isso que causa, por exemplo, a demência vascular, que é muito frequente na população, né? Por conta das doenças cardiovasculares. Então, aquelas plaquinhas que a gente fala, né? Por causa do colesterol, do açúcar em quem tem diabetes, que podem lá fechar os vasinhos do coração e dar um infarto, elas também fazem isso nas artérias da carótida, né, que são artérias que estão no nosso pescoço e mandam a circulação para o cérebro, e daí se elas entopem e vão entupindo, vão lá entupindo no cérebro também, e daí deixa de circular em algumas regiões e causam pequenos infartinhos no cérebro. Exato. Né? E aí que acontece a demência vascular. Exato. Né? A demência vascular, ela é a segunda causa de demência mais frequente no mundo. Pode ser até que em algum momento ela se torne a primeira, dependendo do estilo de vida que a gente levar. Então, a demência vascular, ela é um pouco diferente, ela se apresenta um pouco diferente do Alzheimer. Por quê? Como você disse, ela depende das áreas do cérebro onde faltou sangue, em cada pessoa ela pode se apresentar de uma forma diferente, baseado em qual região que faltou o sangue. Mas o que é mais comum? A gente sabe, por exemplo, que se pega um grande vaso do cérebro, ou seja, se a pessoa tem, por exemplo, um AVC, a gente sabe que depois de passados até um ano, essa pessoa tem uma chance maior de apresentar uma demência. E aí, ela pode ter uma perda da atenção, ela pode ter uma perda da capacidade de executar uma tarefa que ela executou até antes de ter o AVC, ela conseguia executar, por exemplo, ela conseguia cozinhar muito bem, ou ela conseguia organizar muito bem suas finanças. E aí depois disso ela ficou desatenta, começou a perder esses prazos, a perder essas capacidades. Isso tudo relacionado com a área que faltou o sangue no cérebro. Então, o que a gente precisa fazer para evitar a demência vascular? Que acontece e que está aí de fator de risco para todas essas pessoas que envelhecem com aumento de colesterol, que envelhecem com doenças crônicas como pressão alta, diabetes, que são dois fatores que estão muito presentes na nossa população e ao mesmo tempo que aumentam o risco de infarto, também aumentam o risco da demência vascular. Primeiro fator que a gente precisa é controlar as doenças crônicas, né? É claro que se você não tem doenças crônicas, perfeito. Se você tem, tudo bem, a gente só precisa controlar. Então, manter a pressão controlada, ela vai se relacionar com uma redução do risco de demência vascular. Manter o diabetes controlado, tentar manter durante todo o ano, assim, todos os anos de vida, esse açúcar controlado também vai reduzir. Além disso, a gente sabe que a atividade física é um fator independente, ou seja, só de você fazer atividade física, você já está fazendo uma proteção do seu cérebro. A gente sabe que principalmente a atividade aeróbica, então, atividade de caminhada ou de corrida, essa que vai ajudar também a reduzir o infarto. Ela ajuda muito a proteger o cérebro das demências vasculares. E a gente precisa falar que a musculação e os exercícios de força também têm associação. E também são um fator de proteção para o Alzheimer. Exato. E daí a gente falou que a gente acabou falando bastante da doença da demência vascular, que eu achei muito importante, porque tem fatores de proteção, né, que a gente vem conversando sempre sobre melhora da qualidade de vida. Mas aí esse mês do Alzheimer, daí queria que você falasse um pouco do Alzheimer. Tá. Né? Então, falando do Alzheimer,
Primeiro, a gente precisa dizer que o Alzheimer, ele é mais comum nas pessoas idosas, acima de 60 anos. Quanto maior a idade, quanto mais velho, maior a chance de desenvolver o Alzheimer. Hoje a gente sabe também que as mulheres têm um risco um pouco maior do que os homens de desenvolver o Alzheimer. E muitas pessoas perguntam, minha mãe, minha avó teve Alzheimer, eu vou ter? Existe esse fator genético, esse fator familiar? A gente sabe hoje também que a principal causa, os principais fatores de risco do Alzheimer, eles não são genéticos e eles não são familiares. São as escolhas individuais durante a vida da pessoa que fazem com que aumente o risco do Alzheimer. Existe, que a gente sabe assim, em torno de 5% por aí que tenham essa causa genética, que tem essa causa familiar, que aí é aquele Alzheimer que às vezes se desenvolve muito cedo. Né? Mas falando do geral, né? Nós sabemos que existem vários fatores que protegem de ter Alzheimer. Quais fatores são os mais importantes? Você ter um bom nível de escolaridade. Então, você manter o seu cérebro aprendendo por muito, muito tempo. Certo. Então, quanto mais tempo você estuda, e assim, não precisa ser, você fez... Claro que se você fez uma faculdade, depois estudou mais ótimo. Mas se você não teve esse tempo lá atrás e agora você se dedica ao estudo, esses anos entram como proteção também. Então não é porque você não estudou na infância e na adolescência que agora você perdeu essa possibilidade. Você sempre pode estar dando um estímulo novo ao cérebro e ele vai contar. Então tanto de aprender uma habilidade nova, uma língua nova, instrumento musical, ou quanto você estudar alguma coisa que você deseja estimular. Além disso, a gente sabe que, como a gente falou para demência vascular, controlar o diabetes e a pressão alta, nós sabemos que são fatores de risco também para o Alzheimer. O sedentarismo é fator de risco. A melhor atividade que está melhor relacionada com a proteção do Alzheimer é a musculação. Além disso, a gente sabe também que a obesidade está relacionada com a demência de Alzheimer. E a gente sabe que é uma doença crônica que está muito presente na nossa população. Então é mais um motivo para a gente tratar, para a gente buscar o tratamento. Né? Além disso, a depressão também é um fator de risco. Então a gente sabe que a depressão, principalmente a depressão quando ela acontece mais tardia, ela pode já ser até um sinal de que o Alzheimer ou a demência vascular vão se instalar depois, né? E o que a gente pode fazer também para proteger? Nós sabemos que você ter uma rede de amizade ou de família, uma comunidade, uma sensação de pertencimento protege das demências e protege do Alzheimer. Então é muito bom você se inserir de alguma forma na comunidade. Encontrar não ter um grupo. isolamento, não se isolar, né? Exatamente. Então, que seja a sua família, que seja seus amigos, que seja a sua comunidade. E outra coisa que a gente sabe também que ajuda muito, não só no Alzheimer, mas prevenir de forma geral as demências, é esse senso de propósito, esse senso de você ter uma fé, alguma relação. Isso está ligado não só à prevenção de demências, como à longevidade. A espiritualidade, então, a espiritualidade. Também A espiritualidade é um fator também associado à melhora. Que joia, né? Daí é interessante porque existem possibilidades da gente estimular a memória, como oficina de memória. Sim. Né? Você quer falar um pouco da oficina de memória, que é um trabalho que você já realiza, né? Quero, sim. A oficina de memória, ela existe já em diversas partes do mundo como uma tentativa de estimular o cérebro. E nós desenvolvemos, eu e meu sócio, o Celso, geriatra, a oficina de memória, que a gente pretende trazer para São José também agora. E de acordo com os estudos, a gente sabe que 2 fatores fundamentais se unem para ajudar tanto a promover a saúde cerebral daquelas pessoas que não têm demência, quanto ajudar no tratamento daquelas que têm, que é
os exercícios, as habilidades, o desenvolvimento de habilidades, você treinar o seu cérebro para desenvolver as capacidades, quanto a socialização, Sim. você estar em comunidade, você ter uma sensação de pertencimento. Então, a oficina de memória que é realizada em grupo, que é realizada com a ajuda de uma terapeuta ocupacional, ela consegue ter esses dois estímulos. Então você força a sua mente naquilo que você tem a sua dificuldade, naquilo que você acha que não consegue, e você vai treinando as habilidades cerebrais. Sim. E vai fazendo isso em contato com outras pessoas. Então Sim. dá uma sensação de felicidade, de pertencimento, Claro. de desafios a serem vencidos. Sim. E mostram muito benefício, tanto na memória quanto na qualidade de vida. Sim, sim. Então, na verdade, né, a gente que vem falando sobre qualidade de vida, o estilo de vida, você vê que quase todas as recomendações que a Alice está passando aqui são as recomendações que a gente dá para as pessoas desde jovens, né? Adulto jovem, né? Por exemplo, melhorar a tua alimentação para prevenir as doenças crônicas, fazer atividade física, né? Ter uma boa hidratação, né? Sempre no dia a dia, né? Ter um sono de qualidade, dormir a quantidade suficiente, né? A profundidade necessária para descansar o seu cérebro, ter interação social, ter uma vida social, né? E ter atividades que promovam prazer, estímulo para o teu cérebro. Quer dizer, no fim das contas, a melhora do estilo de vida, além de melhorar a tua qualidade de saúde no dia a dia, prevenir doenças cerebrais ou emocionais, elas, além de tudo, vão prevenir com que você tenha um envelhecimento anormal do seu cérebro, né? Então, desde jovens, nós temos que estimular e continuar estimulando nos idosos. Exato, né? Lembrar que não é porque você não estimulou até o seu envelhecimento que não tem mais jeito, né? Eu tenho convívio com várias pessoas que começaram a exercitar depois dos 60, começaram a fazer uma atividade, um aprendizado depois dos 60, e isso mostra resultado. Nosso cérebro, ele vai sempre mantendo a capacidade do aprendizado. Então a gente precisa utilizar. Saber que o envelhecimento, ele é resultado das estratégias que você adotou ao longo da sua vida. Sim. Então, dependendo de como você usou o seu corpo, dependendo de o que você colocou para dentro na sua alimentação, o que você escolheu ter perto de você, a sua rede, o que você acredita, esse é o fruto que vai gerar o envelhecimento. O envelhecimento é o resultado disso. De tudo isso, né? Tá joia. Eu agradeço muito, né, a Alice, para compartilhando com a gente algumas informações sobre envelhecimento. Tem muita coisa sobre envelhecimento que a gente ainda vai poder conversar, porque tem muitos temas, né, relacionados ao envelhecimento, mas num tema como o nosso hoje, que traz uma relação da saúde emocional com a saúde física, ainda no mês das doenças crônicas, né, e a gente está falando do Alzheimer, eu achei que era um primeiro tema para a gente começar a conversar muito importante. Eu adorei. Obrigada, muito obrigada.